Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Veste com vocês para trazer a análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, hoje, dia 9/7/2020, às 12h12 da tarde, né? Estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agora agradecer que somos 1.132 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando seu like aí. Também a sua opinião, que é muito importante aqui para a gente crescer juntos. Beleza? Tamo junto, meu irmão. Primeiro de tudo, como sempre, entra no grupo do Telegram, tem aí os links abaixo aqui, você vai ter todos os links aqui das matérias que a gente comenta e também do link do Telegram. Então se inscreve lá no Telegram, que é lá que você vai ter acesso a trocar ideias, marcar mentoria, então fazer videochamadas, a gente fazer realmente trocar essa ideia sobre o mundo de DeFi, e você vai conseguir absorver muito valor sobre isso, eu espero, né? Então realmente se inscreve lá no grupo do Telegram, já somos mais de 215 pessoas lá no grupo. Então a galera tá bem à frente aí ao mercado, né? Então tamo junto. E é nóis, galera. Vamos partir aqui para nossas notícias de hoje. A gente tem um tweet aqui do Peter Schiff, que é um fanático do gold, né, do ouro, mas também ele é também contra a ideia do Bitcoin. Ele acha que o Bitcoin é uma farsa, que é uma coisa que vai acabar e que a galera tá só especulando. Em algum momento isso aí vai acabar e vai cair bomba, porrada e vai tudo sucumbir, né? Então acho que alguns de vocês aí já conhecem o Peter Schiff. Ele trouxe aqui um artigo do Zero Hedge que a gente vai dar uma olhada aqui bem interessante. Então realmente esse artigo aqui do Zero Hedge, escrito pelo Tyler Durden, que é o... Eu acho que é assim que se fala o nome desse cara, né? Mas simplesmente bem interessante. A gente sempre acompanha aqui também o Zero Hedge. E a gente hoje vai ver aqui como é que anda aqui a movimentação aqui desse artigo dele. Então, ele fala sobre o déficit, né, de junho do mês passado, lá dos Estados Unidos, crescendo em 863 bilhões de dólares, né? Um crescimento de 100 vezes comparado aos períodos anteriores. Então, como você pode ver, ele traz aqui o débito total americano. Se a gente abrir aqui esse gráfico, é justamente o que tem aqui nesse Debt Clock aqui, US Debt Clock, que é simplesmente o valor total da dívida americana, que não para de crescer. E nos últimos 3 meses, segundo aqui o próprio Zero Hedge, ele disse que cresceu cerca de 3 trilhões de dólares, chegando a 26,5 trilhões, como vocês podem ver aqui atualmente. Então, galera, a gente tem que se ligar que esse nível de dívida não consegue ser paga pela produção atual. E simplesmente isso aí vai chegar em um momento de colapso, no meu modo de ver, né? Por quê? Porque a única coisa que eles vão ter como fazer para poder repagar essa dívida é imprimir mais dinheiro para poder pagar uma dívida que eles vão criar com mais dívida. Então, chega a ser uma utopia o cara acreditar que isso aí é uma coisa saudável, mas assim, cada um leva do jeito que acha que deve, né? Então é por isso que eu não tenho nada em ações hoje, porque ações é todo correlacionado com o dólar, correlacionado com o real, e eu não quero me correlacionar com isso, eu quero me correlacionar com ativos não correlacionados, que não tem nenhum tipo de semelhança política. Ele não pensa em ninguém ali de forma política. Todo mundo é endereço e acabou. Eu sou um endereço, você é um endereço, eu sou um endereço de Ethereum, eu sou um endereço de Bitcoin, você é um endereço aí de não sei o que, de Dogecoin, do caralho que você quiser aí. Então é assim que é. Então simplesmente aqui a gente tem as dívidas governamentais lá nos Estados Unidos crescendo para níveis históricos, né? E o recorde que bateu aqui agora, esse gráfico aqui é destoante, né? Isso aqui era como estava sendo o déficit lá dos Estados Unidos nos últimos meses, nos últimos anos, né? Desde 1990, como era o movimento da volatilidade do déficit. E simplesmente agora, como você pode ver, o déficit despencou, né? Quer dizer, ele cresceu muito a dívida, né? Cresceu muito a dívida no curto espaço de tempo. Como você pode ver aqui, essa variação é completamente distante dos últimos 30 anos aí que a gente tem, tá ligado? Isso aqui é 30 anos, galera. Então vamos entender que realmente está um sistema bem complicado aqui, né? Essa dívida americana aí, ela não tende a ser sustentável com longo prazo. Então simplesmente a gente vem aqui para notícias aqui que saiu aqui no The Daily Way. Bem interessante esse blog aqui do Anthony Sassano, um cara do Twitter aí que a gente já siga há algum tempo. E ele, na verdade, trouxe aqui
uma coisa que saiu bem interessante é sobre a USDC ter feito um bloco, né? Ela bloqueou, ela na verdade fez um blacklist de um endereço de Ethereum. Ou seja, um endereço específico ficou travado e não pode mais receber USDC e nem pode enviar. Ou seja, todas as USDCs que tinham dentro desse endereço não podem mais ser movidas. E aí é uma forma de censura, né? Então isso é o que acontece quando a gente está exposto a stablecoins centralizadas, né? Stablecoins centralizadas, elas tendem a acontecer esse tipo de coisa. Inclusive ele traz aqui um gráfico, o Sassano, né? Que ele mostra a paridade entre o USDC e o Tether, né? Que são duas stablecoins centralizadas. Mas aí, nesse momento que teve esse estresse aí, onde aconteceu esse movimento da empresa Sentry, que é a empresa que controla a emissão de USDC pertencente à Coinbase, né? Então a Coinbase ela é tipo que dona dessa Sentry, e essa Sentry é a empresa que emite as USDCs e que controla os contratos da emissão desse token. Então, simplesmente, como você pode ver, em 2 horas aqui a gente teve uma distância no preço entre a USDC e o Tether, mas já voltou aqui praticamente para a normalidade e já continua igual, né? Então, o que acontece é o seguinte, muita gente estava até perguntando lá no grupo do Telegram agora, pô, cara, mas e aí, tu falou que DAI é lastreado em USDC, certo? DAI tem uma pequena parte que é lastreada em USDC, e para isso a gente pode olhar o site DAIstats.com, que simplesmente a gente consegue ver da onde o tanto de DAI que existe no mercado já, o tanto de DAI que veio de Ethereum, o tanto de DAI que veio de BAT, o tanto de DAI que veio de Wrapped Bitcoin, de KNC e de USDC. Então, como vocês podem ver aqui, a maioria desse DAI que tem criado no mercado, cerca de 142 milhões de dólares, num total de 186 milhões de dólares, 142 foram de Ethereum. Então, as pessoas travaram o Ethereum para poder gerar esses DAIs. Então, é bem interessante a gente ver que foram 76% de todos os DAI no mercado travado em Ethereum. E isso também é motivo também para preocupação, né? Porque se você tem um preço do Ethereum caindo bastante no curto prazo, você pode ter vários vaults sendo liquidados, né? Mas é aquele negócio. O projeto MakerDAO, ele visa diversificar o risco também do lastro da moeda. Por quê? Porque existem várias formas de você lastrear a moeda. E quando você vem para o lado da USDC, a gente tem apenas 11% aqui, 11,62% aqui, referente a 21 milhões de DAI emitidos no mercado em USDC. Eu estou dizendo que isso aqui não é risco, isso aqui é risco. Só que, do mesmo jeito que eles adicionam novas formas de se lastrear o DAI, eles também podem retirar as formas que não estão mais valendo a pena estar expostas. Então, a gente tem que entender que movimentos como esse aqui, eles acontecem no mundo centralizado. Mas no DAI, quando você tem o DAI na sua wallet, você não pode ser parado de enviar aquele DAI para ninguém. Porque o protocolo Maker, ele garante isso. Ele garante que ele não tem a capacidade de travar o seu DAI dentro da sua wallet, como a própria USDC aqui foi feita através da Sentry, né? Então, o que é que acontece? O protocolo MakerDAO, ele tem um sistema de defesa para imprevistos, para tipo aquele dia 12 que aconteceu aquele crash sinistro. Ele pode parar o protocolo no sentido de emissão, de controle ali das taxas de juros momentaneamente para poder que reestabilize o sistema. E aí depois você consegue voltar a emitir novos DAI, pagar os seus colaterais. Então é bem interessante vocês entenderem isso também. Mas a questão de o protocolo MakerDAO travar os DAI que estão na sua carteira, isso não é possível. Então isso é o que dá liberdade para você entender que os DAI que estão na sua carteira são os seus. E aí a gente tem a primeira stablecoin que é totalmente permissionless, né? Que não precisa de permissão de ninguém, como vocês estão vendo aqui
essa questão da USDC com a Century, né, com a Coinbase, bem dizer. Então isso aqui fica de alerta, galera. Vocês têm que se ligar. É importante a gente entender também essas métricas aqui, que tem várias outras métricas que você pode analisar do DAI. Aqui tem os endereços de cada token, né? Então é bem interessante vocês também terem a curiosidade de irem atrás do conteúdo. Não adianta de nada eu ficar falando aqui, postar os links e você não ir lá acessar, procurar ver o que é, entender, tá ligado? Entrar no grupo do Telegram, se engajar, tá ligado? Porque aí é da forma que você consegue aprender mais, tentar ensinar para alguém. Ensinar para alguém é a melhor maneira de você aprender. Então, quando você ensina alguma coisa para alguém, você está aprendendo mais do que todo mundo. Então, com essa mensagem aí, a gente termina aqui a nossa análise de hoje aí. Se você tiver curtido, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Então, vamos dar aqui aquele nosso refresh live especial aqui pro Álvaro aí, que tá relembrando que a gente não tava mais falando do nosso refresh live aqui especial. Ô, comédia. Então a gente veio aqui pro CoinGecko, né? Já demos aqui o nosso refresh, né? Especial pro Álvaro. E aí, 275 bilhões de dólares aqui negociados agora no mercado de todas as criptomoedas. A gente tem um volume cerca de 41 bilhões de dólares, relativamente baixo. E a gente vê o Bitcoin com 61,8% também de dominância desse mercado. Então, 9,74% de dominância desse mercado vem para o Ethereum. O Bitcoin agora dando uma leve realizada aí, cerca de 9.240, para variar andando de lado. Né? O Bitcoin andando de lado aí para dar aquela variada básica. E aí é 2% negativo agora nas últimas 24 horas. Então a gente tem um Ethereum aqui a 240 dólares, são 2,5% de queda. Chainlink aqui caindo 4,2%, Synthetix caindo 2% e Kyber segurando aqui, dando 1,3% de alegria no dia. Mas a gente sabe que os tokens subiram muito nos últimos dias, né? Então você está preparado para todos os lados, para se disparar, você vai estar dentro. Se cair, você está preparado. É isso que a gente tem que estar prestando atenção, galera. Então com isso a gente vem aqui para o nosso gráfico aqui do Bitcoin, a gente ver como é que ele anda aqui, né? Então eu tinha separado aqui ele já com toda aquela nossa visão de longo prazo, para a gente ter essa visão, sempre começar com essa ideia, né? E a gente vem ver aqui que o Bitcoin está sentindo a pancada, né? O Bitcoin está sentindo a pancada, depois que eu atualizei aqui esse triângulo ascendente, ele continua na realidade dentro desse triângulo ascendente aqui que a gente está vendo, né? Então a gente tem aqui os topos bem definidos, né? E a gente tem nossos fractais aqui agindo como suporte à resistência. Então, a gente teve esse movimento de recuo, tivemos aqui um movimento de lateralização depois que ele ficou negociando aqui de lado, até que ele tentou recuperar no dia de ontem. Ontem estava com um movimento bem interessante, assim, até nos 9.400 dólares ali, acima dos 9.400 dólares, onde ele voltava a negociar acima do nosso fractal de 50 períodos. Só que hoje a gente já está vendo aqui um movimento de negação, onde pelo menos no intraday até as 21 horas da noite a gente tem que acompanhar. Por quê? Porque simplesmente a gente vai ter que ver como é que vai ser o fechamento desse candle, se ele vai recuperar e vai fechar aqui pelo menos em cima do nosso fractal de 50 períodos, que está ali na casa dos 9.369, ou se realmente essa zona aí de fractais que foi testada depois que a gente perdeu essa zona de fractais aqui, quando a gente foi testar como resistência agora tentando superar, não estamos conseguindo. Então vamos ver qual dos lados vai ganhar aí, se é os touros ou os ursos, né? Então a gente tem que ficar ligado para poder ver como é que vai ser esse movimento, né? A gente tem uma linhazinha de suporte aqui que também é relativa, né? Mas é bem interessante porque ela pegou aqui nos fundos desses candlezinhos aqui, pegou aqui também nesses outros aqui. Então é bem interessante a gente acompanhar e ver como é que ele vai se comportar aí, porque tá de lado, né? O mercado de lado, ou você faz o DCA, né? Ou você faz aquele seu dollar cost average ali, comprando um pouquinho todo mês, ou então você não faz nada porque você pode, ou então você sabe utilizar os instrumentos, né? Para poder você se expor à volatilidade da maneira certa. Então, às vezes fica um pouco complexo de dizer assim, mas é porque eu sei que a maioria das pessoas elas visam acertar o movimento. E acertar o movimento para as pessoas parece que é uma coisa tão importante
que elas deixam o lado do foco onde deveria estar, que é no controle da sua exposição. E como você está se expondo, qual é o payoff da sua posição, qual é o resultado da sua posição. Então é bem interessante vocês entenderem esses conceitos. Aqui a gente tem um fractal de 100 períodos que também pode ser testado, caso essa região de resistência aqui venha a ser realmente confirmada. E a gente tem aqui o suporte do fractal de 100 períodos hoje nos 8.704 dólares. A gente tem que ficar de olho nessas regiões, porque ela também vai ser uma região bem importante de suporte aí, tendo em vista que ela já está se aproximando aqui de passar do nosso fundo anterior, né? A gente tem uns fundos aqui anteriores nos 8.666 dólares e o fractal de 100 períodos já está acima, né, dessa região. O fractal de 100 períodos já está aqui acima dessa região de 8.666, hoje nos 8.704. Então é bem interessante a gente ver esses movimentos dos fractais também. A gente tem aqui esses dois grandes suportes aqui, o fractal de 200 períodos, que desde o nosso Golden Cross, né, a gente não fala mais, mas ele ainda está vivo. A gente teve um Golden Cross aqui quando o fractal de 50 períodos, a nossa linha marrom, cruzou para cima o fractal amarelo, o nosso fractal de 200 períodos. A gente teve esse Golden Cross aqui. E a galera não fala mais nele, mas o Golden Cross ele é um movimento de longo prazo, né? Então a gente tem que entender que são fractais de médio prazo aí, na realidade, né? Não de longo prazo, mas de médio prazo. Por quê? Porque é um de 50 períodos cruzando de 200 períodos. No caso do gráfico diário aqui, é o de 50 dias cruzando de 200 dias. Então, a gente tem um movimento bem interessante para ver que aqui nessa região aqui dos 8.420 dólares a gente vai ter um suporte importante também. Mas, né, a gente está esperando que... Eu estou esperando aqui um movimento de continuação de alta. Eu já falei isso para vocês, eu acho que a gente vai vir testar esses patamares aqui dos topos aqui anteriores, na casa dos 10.500 dólares. Se a gente supera esses 10.500 dólares, a gente realmente tem um movimento de estar superando essa linha de tendência de baixa aqui, que vem de 3 anos. E isso aqui, quando acontecer, vai ser realmente um movimento que vai trazer muita grana para o mercado, né? Então vamos ficar ligados, galera, não vamos se prender com movimentos curtos aí, de intraday, de curto prazo, tá ligado? Porque você acaba que perde as melhores oportunidades, tá ligado? Então o ideal é vocês entenderem como participar da volatilidade de maneira que você se beneficie dela, né? Então essa é a ideia. E aí você vem aqui para o gráfico do Ethereum. O Ethereum está sentindo a pancada também junto com o Bitcoin, né? Como esperado. E aí a gente vem ver que o Ethereum ele está mais bonito do que o Bitcoin, porque ele está acima aqui dos fractais de médio e de curto prazo. Então é bem interessante a gente ver essa diferença e ver que o Ethereum também está lateralizado aqui também nesse mesmo sentido do Bitcoin, né? Ele chegou a cair um pouco mais, voltou, está aqui nessa mesma região dos últimos dias aqui, se a gente for ver, desde o dia 29/5 aqui, a gente está vários dias aqui já andando de lado também. No meu ponto de vista, estamos indo buscar esse fractal aqui de 1.200 dias, que é o alvo do nosso fractal de 610 dias. Quanto a gente se manter acima desse fractal de 610 dias, o alvo é o de 1.200. Se a gente perdeu o de 610 dias, aí o alvo é os fundos anteriores. Então vamos ficar ligado porque esse 610 é um dos mais importantes aqui na nossa análise. Ele está hoje na casa dos 182 dólares. Eu acho bem interessante esse ponto de suporte. Eu acho que é um dos balizadores aqui para o Ethereum estar numa tendência de alta ou estar numa tendência de baixa. E justamente ele se manter acima dessa questão dos 170, 180 dólares ali, principalmente. Então eu acho bem interessante. O Ethereum está numa formação aqui muito intensa aqui de fundo. Isso aqui pode ser um fundo gigantesco de reversão, que já tem mais de, se a gente pegar aqui essa região inteira, né? A gente tem 605 dias que estamos andando de lado. Então o Ethereum está andando de lado literalmente há 605 dias. E aí, isso é bem interessante a gente entender esse fractal aqui, porque se a gente supera essa região fractal de 1.200 dias, que a gente tentou superar aqui nessa região anterior e não conseguiu, a gente vai ter um espaço para poder dar um pulo lá para cima de novo, lá para cima para esses patamares aqui de cima de novo.
Só que quando for depois desse fractal aqui, a gente já pode estar tarde para entrar, no sentido de que as coisas podem acontecer muito rápido e a gente perder o movimento. Entendeu? Então, vamos entender que as oportunidades estão aqui hoje, né? Hoje as oportunidades estão aqui. Se você enxerga valor numa rede descentralizada igual a do Ethereum, que tem vários contratos inteligentes, que tem vários protocolos de DeFi, né, que estão revolucionando aí as finanças. Se você enxerga valor nisso, eu acho que realmente é só a crescer aí que o Ethereum tem a fazer também. Então, tamo junto, galera. Muito obrigado aí a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like, a sua opinião, que é muito importante. E também, né, meu irmão, participando aí de qualquer maneira, direta, indireta, fazendo aula, só comentando ali a sua experiência no canal do Telegram, meu irmão. Tamo junto total. É só alegria de estar participando aqui, mostrando o conteúdo para vocês. Então, prazer de estar enorme aqui. O mundo é de quem investe, galera. Nunca se esqueçam disso. E tamo junto. Tamo junto total, beleza? Valeu.